Quando eu tive os meus primeiros contatos com o minimalismo e comecei a me envolver com a ideia, eu fiquei extremamente empolgado. Eu tinha muita vontade de mudar tudo ao meu redor. Eu queria minimizar tudo à minha volta. E eu acredito que esse comportamento é muito comum quando a gente encontra uma ideia empolgante assim. Essa vontade de mudar tudo de maneira rápida. Mas e com o passar do tempo, como o minimalismo pode afetar a vida de alguém? Depois de 3 anos em contato com o minimalismo, eu fiz um levantamento das principais mudanças que essa prática causou na minha vida. E nesse vídeo eu vou compartilhar com você o que mudou na minha vida nesses 3 anos de minimalismo. Relação com os objetos. Antes de conhecer o minimalismo, eu lembro claramente que eu tinha comigo a ideia de que quanto mais, melhor. Isso era muito natural para mim. E essa visão meio que se espalhava para tudo que eu gostava. Livros, roupas, instrumentos musicais. E por isso eu acabei acumulando bastante coisa em pouco tempo. E talvez o meu quarto daquela época mostrasse com facilidade essa característica minha. Para mim a acumulação sempre foi muito natural. Eu lembro que teve uma época que eu cheguei a ter 10 daqueles skatinhos de dedo, 10 unidades. E eram skatinhos assim, aquele mais ruinzinho, sabe, de R$1,99. Eu acredito que isso demonstra muito como o meu comportamento, como a minha relação com os objetos era um terreno muito fértil para que se criasse um adulto acumulador. Parece que quando eu comecei a ter contato e me envolver com o minimalismo, foi meio que mudando essa coisa na minha mente. Eu comecei a entender e a me convencer de que talvez mais seja menos. Me perguntar, eu realmente preciso de tudo isso? E eu comecei a perceber como esse exagero me atrapalhava. Porque, por exemplo, meu quarto parecia ser muito menor do que ele realmente era porque estava cheio de coisa. O meu guarda-roupa, que já era bem pequeno, parecia ainda menor porque estava cheio de coisa. E é incrível que essa busca por quantidade me impedia de ter qualidade nas minhas coisas. Eu não tinha muitas roupas boas. Eu tinha muitas roupas ruins, muitas roupas que eu nem usava mais, que nem me serviam mais. Em vez de ter uma guitarra muito boa, eu tinha 5 guitarras ruins. Então, a partir do momento que eu entendi objetos como algo que toma espaço da minha vida, e principalmente quando eu entendi que os objetos podem ser uma prisão, que cada objeto meu está sob a minha responsabilidade, eu comecei a olhar para tudo que eu trazia para a minha vida com muito mais seletividade. E também pude ter mais facilidade para me desapegar do tanto de coisa inútil que eu tinha. Doei muitas roupas, doei e vendi livros e instrumentos e comecei a sentir o conforto e a paz de um espaço mais limpo. E quando eu comecei a sentir mais e mais esse conforto, parece que tudo começou a fazer ainda mais sentido. Desde então, a minha relação com os objetos se tornou muito mais seletiva, buscando não por quantidade, mas sim por qualidade, e entendendo que absolutamente tudo que entra na minha vida ocupa não só um espaço físico, mas também um espaço mental. E que cada espaço ocupado tem um custo. Então é muito importante entender se o custo de espaço daquele objeto compensa a sua utilidade ou o valor que aquele objeto traz para a minha vida. A importância do espaço organizado. Na época que eu encontrei o minimalismo, eu nas horas vagas trabalhava como freelancer. Então o meu quarto acabou se tornando também o meu escritório. E como eu já estava lidando com essa coisa de organização, organizando todo o meu espaço, eu comecei a perceber como ter uma mesa mais limpa me ajudava a ter mais concentração e mais produtividade. Parece que um espaço mais limpo, pelo menos para mim, possibilita um senso de paz e harmonia que me ajuda muito a me concentrar mais. Parece que quanto mais ruído em cima da mesa ou no local em geral, mais caótico tudo fica. Naquela época eu até tinha um costume que eu não conseguia começar a trabalhar se eu não arrumasse todo o meu quarto. E é óbvio que se isso for levado a um nível extremo, isso pode ser prejudicial, né? Mas o fato é que eu simplesmente não ligava por trabalhar num espaço caótico. E de repente, depois de começar a ter contato com o minimalismo, parece que isso mudou em mim definitivamente, como se fosse uma chavinha mesmo. Eu sinto muito essa necessidade de ter um espaço limpo, de ter um espaço harmônico para que as coisas vão fluindo, para que a concentração possa fluir de uma maneira mais natural. Hoje, no meu escritório, que não é mais no meu quarto,
Eu tento manter somente as coisas necessárias em cima da minha mesa. Para mim, um espaço limpo vai além da beleza, porque me traz paz e bem-estar, o que é muito importante para mim, principalmente se tratando de um lugar onde eu fico tantas horas por dia. Ambições. Uma das coisas que também mudou bastante foi a minha relação com as minhas ambições. Eu sinto que a intencionalidade, principalmente o ato de buscar o que é essencial para mim, me ajudou muito a rever o que eu almejo para minha vida. Eu acredito que essa cultura do mais e mais é uma coisa que está muito presente em grande parte do que a gente consome nas mídias de massa. Parece muito algo que está já embutido na nossa cultura e que é reproduzido sempre para a gente. Especialmente depois dessa onda de empreendedorismo digital, em que tem muita gente mostrando esse estilo de vida do mais e mais e produzindo conteúdo sobre essa questão de mais por mais, né? De como essa vida do dinheiro é glamourosa e como o empreendedorismo é algo tão glamouroso que vai te deixar muito milionário. E eu lembro que dentro de mim, desde criança, eu tinha esse desejo por ser rico, de querer mais por mais mesmo. Mas com o passar do tempo, entrando na vida adulta, comecei a entender como o dinheiro não era a coisa mais importante para mim. Esse movimento começou para mim antes mesmo de eu conhecer o minimalismo. Mas depois de eu começar a lidar com esse estilo de vida, eu acredito que essa ideia se solidificou ainda mais. Eu acredito que essa ênfase na suficiência ficou ainda mais forte comigo depois que eu comecei a aplicar a intencionalidade na minha vida. E eu não quero passar uma imagem aqui de que eu acho que o dinheiro é ruim não, tá? Eu não quero pintar essa coisa de demonização do dinheiro. E o que eu quero comentar aqui, o que eu quero deixar claro aqui, é que mudou dentro de mim o entendimento sobre o valor do dinheiro. O entendimento de que o dinheiro não vale mais do que paz de espírito, do que consciência tranquila para mim. E por isso as minhas ambições hoje elas estão muito mais ligadas ao que é essencial para mim, e não do mais por mais. Parece que o exercício de perguntar para mim mesmo o que é essencial para mim me conectou cada vez mais com os meus valores mais internos, mais verdadeiros, que são muito mais importantes do que uma cifra monetária. E novamente, eu acredito sim que o dinheiro é vital para a nossa sociedade, para a nossa organização, de como o mundo gira hoje, mas como uma ferramenta, e não como um fim em si mesmo. Então, para mim, quando surge uma oportunidade, por exemplo, que pode me trazer um retorno monetário muito bom, mas que fere esses valores, que não compensa porque vai tirar essas coisas essenciais de mim, fica muito mais fácil entender que aquele não é um bom caminho. Se custar a minha paz, já custou caro demais. E ao longo desses anos, eu pude trilhar o meu caminho muito mais atrelado aos meus valores essenciais, ao que importa para mim. Entender que eu não preciso de tanto assim para ser feliz é um sentimento chave para mim. Para mim é um dos principais e mais bonitos presentes que o minimalismo me ajudou a solidificar. Não existe uma linha de chegada. Logo que eu encontrei o minimalismo, eu queria acabar com toda a minha bagunça. Eu queria muito uma solução prática e rápida. Eu visualizava uma linha do tempo em que, num futuro distante, eu podia chegar a um nível que eu poderia falar, eu sou minimalista. Mas com um pouquinho de estudo, eu consegui entender que isso sempre vai ser um processo. E que mesmo as pessoas que já lidavam há anos com isso, continuariam nesse mesmo processo. 3 anos depois, essa ideia se prova extremamente real. Eu sempre tenho que estar atento, porque senão as coisas saem do controle. As gavetas acabam ficando desorganizadas, as coisas vão se deteriorando. Então, mesmo depois de 3 anos, eu ainda continuo no processo. Ainda organizo gavetas periodicamente. Então, o minimalismo nunca vai ser uma solução definitiva, como eu pensava que era no comecinho, mas sim uma ferramenta de uso constante. Não tem um momento em que você vai falar, agora eu posso dizer que eu sou minimalista, porque eu cheguei no nível X. E de certa forma esse aprendizado não tem só a ver com o minimalismo, mas com a vida toda em si. O que importa não é a chegada, mas sim o caminho. A vida é o caminho. Antes eu tinha dificuldade de falar eu sou minimalista, porque eu estava ligado a essa ideia de que eu não era minimalista o suficiente. Assim como eu vejo muita gente também pensando isso sobre elas, principalmente aqui nos comentários. Mas com o tempo eu percebi que não tem minimalista o suficiente, que não existe essa lista de requisitos mínimos. E mais, não importa se você se chama ou não chama de minimalista, se você se considera ou não se considera, esse não é um ponto de interesse para mim. Inclusive eu fiz um vídeo sobre essa reflexão, o vídeo se chama Não Seja Minimalista e eu vou deixar ali em cima no izinho no card. Relação com o tempo.
Uma outra mudança de perspectiva que também foi muito importante para mim foi a minha relação com o tempo. A impressão que eu tenho é que antes eu achava que eu tenho muito menos tempo do que eu realmente tenho. Uma vez que eu entendi que a organização dos meus objetos era muito benéfica para mim, eu comecei a aplicar essa organização também na maneira como eu gastava minha energia e meu tempo. E organizando a maneira como eu usava meu tempo, eu comecei a conseguir fazer muito mais do que eu imaginava que eu podia fazer somente pelo fato de organizar o meu tempo. É igual um guarda-roupa, quando está tudo desorganizado e entulhado, ele parece sempre cheio. Mas se você começar a organizar e tirar o supérfluo, os espaços vão começando a aparecer. Assim também é com o tempo. E essa questão de administração e organização de tempo também tem muito a ver com dizer não. Porque na medida em que você vai planejando os seus dias, fica muito mais fácil e claro saber quando você pode ou não abrir espaços para convites repentinos, por exemplo. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso há um bom tempo, chamado 5 passos para uma rotina minimalista, e eu vou deixar no card ali também para você assistir depois que terminar esse vídeo. E conforme o tempo foi passando, fui entendendo como a maneira como eu gastava meu tempo influenciava na minha vida, nos meus resultados, eu fui cada vez mais colocando intencionalidade nisso. E também equilibrando para ter momentos em que eu controlava mais e momentos em que eu vivia mais esse fluxo para dar aquela descansada, né? Então eu acredito que o equilíbrio também é um dos aspectos que me ajudaram, que foram surgindo mais fortemente ao longo do tempo. Se no começo eu controlava bastante o meu tempo, em momentos em que eu me sentia muito pressionado ou cansado, ao passar do tempo eu fui aprendendo a soltar, a entender quando eu precisava influenciar menos nessa organização. E conforme eu fui buscando entender o que era mais essencial para mim e priorizando essas coisas, isso foi me ajudando em todos os âmbitos na vida. Essa organização foi me ajudando não só na questão profissional, mas também em todos os outros âmbitos pessoais. Considerações finais. Depois de 3 anos de minimalismo, um dos principais entendimentos que eu tenho é como a busca do essencial tem influenciado no rumo que minha vida vem tomando ao longo desse tempo. Eu vejo como tudo isso vem me ajudando a realizar e nutrir coisas que têm muito a ver comigo. Uma delas é esse canal. Eu dediquei e ainda dedico muito tempo nisso aqui para criar um trabalho coeso e com significado, que é algo que eu queria muito fazer quando eu comecei a trilhar um caminho mais intencional. Foi algo que eu descobri que era essencial para mim. E depois de 3 anos eu vejo que, independentemente desse rótulo do minimalismo, eu posso me dedicar cada vez mais às coisas que realmente importam para mim. Como eu posso trabalhar com o que eu gosto e também me dedicar a um projeto pessoal que me traz muita satisfação, que é esse canal. Me tornar uma pessoa melhor a cada dia e criar algo que ajuda as pessoas como forma de gratidão, uma forma de devolver tudo aquilo que me foi proporcionado. Independentemente de rótulos, levar uma vida mais simples, ou seja, uma vida com mais foco no que é essencial, tem me levado a caminhos mais verdadeiros, naturais e com muito mais realização. Minimalismo é só mais um nome para o ato de viver uma vida mais consciente, verdadeira e de mais conexão com a nossa essência. Comenta aí o que mudou na sua vida depois que você conheceu o minimalismo. Vamos criar aqui nesse vídeo um dossiê sobre como esse estilo de vida pode transformar a vida das pessoas. Muito obrigado por você estar aqui até agora e até o próximo vídeo. Falou!